essa conferência da Cibressa, certamente mostrando o inverso, o que Deus espera de cada um de nós. Amigo, Deus te abençoe, é um privilégio ter aqui nesta noite. Obrigado, pastor Ivaldo. Obrigado, igrejas que aqui nos representam como igrejas batistas regulares, tá bom? Prazer muito bom, é uma grande honra para mim estar aqui mais uma vez falando, assumindo esse púlpito, um lugar sagrado, um lugar que não é para qualquer um, mas é para aqueles que Deus assim o chamar. Então, boa noite, graças e paz em Cristo Jesus. Amém. Estão animados? Amém. Preparados para receber a bênção? Amém. As revelações? Já revelou. Vocês não acreditam em revelações, não? Eu acredito. Se vocês não acreditam na Bíblia, então vocês não acreditam em revelações. Peguei vocês, hein? Pois bem, irmãos, como eu falei, foi falado, muito bom estar mais um dia com vocês, mais uma noite pregando a palavra do Senhor. Enquanto cantávamos o nosso hino nacional, tem uma frase lá que me chamou a atenção, me lembrando um pouco de Jonas. Soldado teu não foge à luta. Ontem nós vimos que Jonas fugiu. Jonas fugiu à luta. E lembra que eu falei, ele não foi simplesmente teimoso, mas ele foi irresponsável diante de um chamado singular, de um chamado privilegiado, de um chamado honroso, de algo ao qual nenhum de nós merecemos ser chamados. Pregar a palavra, anunciar salvação, anunciar juízo às nações, aos pecadores perdidos, nenhum de nós merecemos. O pregar, o ser chamado, é pura graça de Deus, é pura misericórdia do Senhor em nos conceder a grande honra de representá-lo aqui na terra, e temos uma responsabilidade de representá-lo muito bem. E Jonas não representou muito bem. Vimos ontem que ele não é um modelo de alguém que assumiu uma responsabilidade diante do grande e maravilhoso chamado. Hoje, como o pastor Orivaldo nos anunciou, vamos ver o lado bom, né, de sermos responsáveis. Quer dizer, ser responsável sempre é um lado bom. Eu tenho notado, irmãos, que essa palavra responsabilidade, alguns têm medo dela. Vocês têm medo dessa palavra? Responsabilidade. Alguns de nós, sem querer, querendo, nós estamos dando uma conotação negativa quando ouvimos essa palavra, responsável. Ser alguém responsável. Eu, pensando sobre minha vida na infância, lá em casa, eu era responsável de encher as garrafas no filtro e colocar na geladeira. Não sei se tem mais isso hoje em dia. Hoje é tudo moderno, né, pastor? Encher garrafa, nada, tem lá tudo automático, ainda vai lá? Pois é, aí lá eu lembrando da minha meninice, era uma responsabilidade que era muito chata. Encher a garrafa com água no filtro e colocar na geladeira para as pessoas beberem água gelada. Eu fazia a força, eu não gostava. E você pode lembrar, ou mesmo na sua infância ou até mesmo agora, alguma responsabilidade que você faz, mas você considera chata. Lembra de alguma? Vamos ver quem está se acusando aí. Lembra de alguma aí? Tem alguma responsabilidade que você não gosta de fazer? Hein? Irmãos, mas quando se trata de pregar a palavra, chatice, algo pesado, você não pode denominar pregar a palavra, fazer missões como uma responsabilidade chata, ou um peso. Como foi falado, responsabilidade em missões é um privilégio que é só dado à igreja de Cristo Jesus. É uma responsabilidade que a gente deve estar cumprindo com alegria, com prazer, com vigor, com perseverança, com fé e com temor. E tremor no coração.
Porque pregar a palavra, levar pecadores perdidos à salvação por meio do Evangelho, estamos falando da melhor coisa que há em salvar vidas, em salvar almas do castigo aos quais elas são devidas. Então, nesta noite, vamos falar sobre isso, mas antes eu quero orar. Eu só apenas introduzir, tá bom? E eu ainda não marquei aqui o tempinho aqui no relógio. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por mais um dia com os meus irmãos. Obrigado, Jesus Cristo, pelo teu sangue vertido na cruz para salvar pecadores como eu e como os meus irmãos. Obrigado, ó Espírito Santo de Deus, nosso Consolador, que veio até nós nos convencendo dos nossos pecados, da justiça e do juízo. Ó Deus triuno, louvado seja o Senhor diante de tamanha graça, de infinita bondade e misericórdia para conosco, Senhor Deus. Muito obrigado. Nesse momento onde nós vamos pregar a palavra, que o Senhor esteja nos convencendo do nosso alvo maior aqui na terra, que é glorificar o teu nome, sendo fiéis nesse chamado glorioso, que é pregar, que é falar de Jesus, que é fazer missões, indo aos campos que já branquejam. Que o Senhor esteja abençoando cada um de nós neste momento, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém. Igreja, eu quero que vocês, juntamente comigo, possam abrir em Atos capítulo 9. Hoje nós vamos meditar no tema, continuando de ontem no tema que nos foi proposto: missões, nossa responsabilidade. E é para isso que vamos observar esta noite o servo, que podemos considerar um modelo de alguém que foi responsável à altura do seu chamado. O servo de Deus que foi convertido, que foi convencido, que foi regenerado. Esta conversão teve um propósito, como tem propósito em toda conversão. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando o Senhor Jesus nos salvou, vamos lembrar, Ele não nos salvou apenas para ir aos céus, morar com Ele na eternidade. Ele nos salvou para que, enquanto não estamos lá, estejamos aqui sendo fiéis, cumprindo o chamado, sendo responsáveis para fazer missões. E vamos ver hoje sobre o apóstolo Paulo. Vocês já devem estar notando aí. O apóstolo Paulo, irmãos, ele foi regenerado, foi convertido e foi convencido de que não havia sentido viver sem cumprir esse chamado de pregar aos gentios, como também à nação de Israel. E por isso foi que ele se propôs de uma forma tão abençoadora, de fato, ir às nações. Irmãos, se missões é nossa responsabilidade, e de fato não podemos agir como Jonas. Temos que, no poder do Espírito Santo de Deus, depender do Pai e observar os modelos de homens e mulheres na palavra do Senhor, que tem muito a nos ensinar. Então eu quero ler com vocês, por favor, estejam com suas Bíblias abertas em Atos capítulo 9. Vamos ler simplesmente os versículos 20 ao 25, por favor. Atos capítulo 9, 20 a 25. Diz assim o texto sagrado, falando sobre o apóstolo Paulo, Saulo, Tarso. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para que veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus deliberavam entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem.
Mas os seus discípulos tomaram de noite e colocando-o num cesto, desceram pela muralha. Nesse texto aqui, o Senhor me falou grandes verdades acerca de aplicações quanto a de fato cumprirmos o tema que nos foi proposto. Missões, não ouvi nada, pastor. Nossa responsabilidade. É minha responsabilidade e é tua responsabilidade. Como o irmão Ramos falou na sua introdução, missões têm uma aplicação individual e coletiva. Nós como corpo de Cristo Jesus. Enfim, todo o capítulo 9, vocês já devem ter lido bastante. Vai falar desde o primeiro versículo sobre Paulo indo a Damasco, pregar, olha, matar, aprisionar, trazer amarrados crentes. Ele foi com esse propósito, mas Deus não deixou. Por quê? Porque Deus tinha um propósito bem maior para ele, fazer com que ele caísse do cavalo, falasse ao coração dele e então se revelasse a ele como seu Salvador, Jesus Cristo. Daí em diante, do versículo 10, ele vai à casa de Ananias, fica 3 dias de uma situação bem difícil, onde o Senhor manda outro servo lá e tirar a cegueira dele, e ele então entende todo o propósito. Lá, correndo só para a gente ver um pouquinho do panorama, do pano de fundo. Versículo 18 fala que imediatamente lhe caíram os olhos como umas escamas e tornou a ver, a seguir levantou-se e foi batizado. 19, e depois de ter sido alimentado, sentiu-se fortalecido, então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. A partir do versículo 20, eu quero propor para nós as seguintes verdades, cuja primeira é: se somos responsáveis por missões, ou se missões é nossa responsabilidade, bem no comecinho do versículo 20, tem uma palavrinha ao qual eu fundamento a minha primeira razão para assumirmos a nossa responsabilidade. E qual é essa razão? Versículo 20 diz, qual é a primeira palavra aí? As duas primeiras? 3, na verdade. E logo pregava. Vamos parar por aqui um pouquinho nessa palavra. E logo pregava. Isso indica o que, irmãos? Uma necessidade de enxergar missões como algo a ser realizado imediatamente. Missões, nós precisamos observar essa palavra nos ensinando a urgência de fazer missões, de fazer evangelismo, de pregar a palavra do Senhor. A igreja cristã, nós de forma específica, batistas regulares, precisamos de ter um senso maior do significado de logo, de urgência, algo imediato. Não podemos dormir como Jonas, temos que estar ligados nesta ordem que o Senhor nos mostrou e na necessidade do homem perdido, que precisam urgentemente ouvir a palavra de Deus. Homens do Senhor, do Antigo Testamento e do Novo Testamento, responderam com este imediatismo, responderam com essa urgência do chamado. Eu posso lembrar aqui de Jeremias, um que me chama a atenção também no Antigo Testamento, é o próprio Isaías, que viu a glória, aquela visão gloriosa do Deus eterno, e quando o Senhor o preparou, capacitando para o ministério, Deus pergunta, quem há de ir por nós? Isaías não esperou 1 mês ou 1 ano para responder. Aquela resposta de Isaías foi imediata, eis-me aqui. O que é que diz depois? Envia-me. Ele não pensou 2 vezes ou 3, mas ele viu a ordem, escutou a pergunta do Senhor e logo, Senhor, eu vou.
eu irei, eu preciso te obedecer. Irmãos, o chamado a missões você era para ter respondido ontem, não hoje. É algo que requer urgência diante da grande necessidade das almas que estão a perecer sem o Evangelho da graça, o Evangelho da salvação. Talvez nós podemos ilustrar quando se fala de urgência, de algo que exige uma atitude imediata. Pense, irmãos, você chegando em um hospital com um parente, com um irmão da igreja, ele está morrendo de dor, está aparecendo ali em seus braços, e o médico simplesmente diz: amanhã eu atendo. Como você iria ver um médico assim? Você está lá, querendo ser atendido, querendo algo imediato. O seu familiar está doente, está por perecer. E aquele que tem a solução ou a melhoria da saúde do seu parente, simplesmente diz: hoje não dá para atender. Certamente você iria falar nome feio com aquele médico, talvez até agredi-lo, porque ele não veio até você lhe atender diante da sua necessidade. Irmãos, o mundo está doente. Pior, o mundo não está só doente, o mundo está morto em delitos e pecados. Nós temos a cura para as almas adoentadas ou mesmo mortas. E nós olhamos para essas almas, nós olhamos para os nossos amigos, nós olhamos para povoados, cidades, estados, nações, e isso não nos comove. Em vez de nos levar ao entendimento e a uma prática de urgência para ir até eles, parece-me que o comodismo, parece-me que nossos corações não fervem, não ardem pelas almas. Parece que a gente tem o direito de dizer: Senhor, ou pecadores aí fora, eu não posso falar de Jesus para vocês, nem hoje, talvez nem nunca. Não posso, não quero. Nós precisamos entender que, se de fato somos responsáveis por missões, há urgência no cumprimento desta responsabilidade. Há urgência. O apóstolo Paulo, indo perseguir a igreja, Deus o encontrou no caminho, o derrubou, o converteu. Ele foi capacitado, foi salvo, foi regenerado, convertido, convencido, estava pronto para falar de Jesus, e de fato ele falou. Tanto é que aqui disse: logo pregava. E logo pregava. Eu lembro-me desta palavra aqui de Paulo falando aqui para nós. Lucas registrando o testemunho do apóstolo Paulo. Eu tenho certeza que todos aqui, após as suas conversões, queriam fazer o que mais da vida? Ou só eu que quando me converti, eu queria pregar até para as paredes, porque estava com gás, estava com alegria, estava vendo minha mãe, meu pai, meus parentes, meus colegas de cachaça da velha vida, tudo indo para o inferno. E eu pregava. Mas infelizmente, no decorrer da história cristã, parece que o fervor acaba e a noção de urgência diminui. Parece que quanto mais velho na fé nós ficamos,
mais despreocupados e descompromissados com missões nós ficamos. Mas não é para ser assim. Não é para ser assim. O Senhor quer que entendamos que a nossa responsabilidade com missões deve ser prática. E essa prática só virá à tona se nós tivermos esse senso de urgência para com vidas mortas. Olha, posso até falar isso. Vidas mortas que precisam conhecer uma vida eterna, que é Jesus Cristo. É necessário, irmãos, que tenhamos um senso de urgência. Não pode ser amanhã, tem que ser agora. Não pode haver demora, nem protelação, nem adiamento para pregar o Evangelho. A igreja precisa perceber que a ordem de Deus é para ser cumprida agora. Melhor dizendo, desde o dia que você foi salvo e até o seu último respirar, deve ser a nossa resposta para Deus. A nossa voz diante do Senhor deve ser: eis-me aqui, Jesus, envia-me. E não há missão mais honrosa do universo do que pregar a verdade, do que falar de Cristo, do que levar outras pessoas à fé cristã. Amém, igreja? Amém. Mas vamos continuar, irmãos, porque hoje o negócio vai pegar fogo. Atos 9 ainda. Atos 9 ainda. Versículo 20 ainda. Tem outra razão. Se missões é nossa responsabilidade, nós precisamos nos comprometer com a mensagem a qual recebemos. Se missões é nossa responsabilidade, devemos ser fiéis àquilo que nós recebemos, que foi o Evangelho. E o que é o Evangelho? Jesus Cristo, morto, sepultado, ressurreto dentre os mortos. E o apóstolo Paulo, nesse versículo 20 e também no 22, ele nos deixa claro, apenas nesse texto aqui, que ele ficou centrado na mensagem real. Ele não fugiu, ele não arrudeou em suas pregações e no propósito de anunciar Jesus Cristo. Versículo 20 diz na parte B, afirmando, olha aí, vamos ler todo o versículo. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é O Cristo, o Filho de Deus. Versão atualizada. Versículo 22 também, lá na parte B, vamos ler tudo. Saulo, porém, mais e mais fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é quem? o Filho de Deus. Cristo. Jesus é o Filho de Deus. Estas duas verdades, na verdade, essa única verdade falada por duas vezes, é munição suficiente para a gente metralhar o inimigo. Metralhar o inimigo. Estão com medo de metralhar o inimigo? Para a gente divulgar o Evangelho e derrotar as trevas do pecado, alcançando os corações. As pessoas precisam ouvir de Jesus. A igreja não pode se desviar desta mensagem real, o Evangelho da graça, o Evangelho que traz salvação, mas também o Evangelho que traz punição. Nunca esqueça, irmãos, Jesus Cristo, a vinda dele tem dois propósitos: salvação e condenação. Salvação para quem crê e punição para quem rejeita. A cruz de Cristo revela o amor de Deus, mas também revela a ira
de Deus. Jesus está no centro de tudo isso. E se eu me comprometo, e se eu me responsabilizo por missões, eu não posso desviar do alvo, que é anunciar Jesus Cristo morrendo na cruz para salvar pecadores. A igreja não foi salva para entreter bodes, mas para transformá-los em ovelhas, pelo poder da pregação do Evangelho de Cristo Jesus. Eu penso, irmãos, que não apenas em todas as pregações, estudos, mas como também estender. Eu penso que em todas as sociedades das nossas igrejas, tudo que fazemos tem que apontar para Jesus Cristo e para a mensagem que Ele trouxe a nós. Todas as nossas programações, pense nelas quais forem, precisa apontar Jesus Cristo. Indo mais, todas as nossas programações precisa ter propósitos missionários ou evangelísticos. Precisamos estar centrados nessa verdade. O mundo precisa de Jesus. Nós também precisamos. Já fomos salvos, mas o mundo ainda não. O meu respirar como crente deve ser Jesus Cristo, dia e noite. A minha vida precisa apontar para Jesus Cristo, dia e noite. As pregações, os estudos, o meu comportamento, o meu ser completo, ser total. A igreja precisa se comprometer cada vez mais com a mensagem real. Não podemos seguir os modismos, nem as aparentes necessidades do mundo. O mundo precisa mais do que comida, bebida, ou trabalho, ou saúde. O mundo precisa de Jesus Cristo. Não que eu seja contra programações que tem um viés social, mas o centro, o propósito, a prioridade da igreja é Jesus Cristo sendo proclamado aos pecadores que não têm como Salvador. O apóstolo Paulo, desde o início, ele compreende essa verdade. Se você já leu todo o livro de Atos, se não leu, deve ler. Você vai ver que todas as pregações dos homens de Deus em Atos, todas elas falam de Cristo, centraliza Jesus, denunciando o pecado do mundo e revelando Jesus Cristo como Salvador do seu povo. Se eu sou responsável por missões, eu não posso esquecer nem um minuto daquele que me salvou e divulgá-lo aonde quer que eu esteja. Fazendo isso, eu não vou estar sendo responsável de maneira alguma. Mas tem mais, vamos correr, vamos tentar meditar, vamos viajar nesse texto até altas horas. Capítulo 9 ainda, do versículo 21. Tem algo aí também, irmãos, que o Senhor falou grandemente ao meu coração que eu quero compartilhar com vocês. Se missões é nossa responsabilidade, é necessário evidenciar com nossas vidas o poder transformador de Jesus Cristo. A coerência entre o crer e o viver deve existir na vida do crente, na vida da igreja. O que mais o mundo grita para a igreja é: eu quero ver em vocês coerência. Eu quero que vocês realmente me mostrem se Deus existe com a vida de vocês transformada. Parece que muitos crentes não acreditam nisso. Vivem ou declaram ou professam uma fé,
e ao mesmo tempo com sua prática revela uma coisa totalmente contrária. Coerência. Se você notar do versículo 21, versículo 21, Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco. Não, eu li 22, 21. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. De perseguidor, no poder de Cristo e do seu Espírito, passou a ser um pregador. Não é? A fama de justiceiro, a fama de alguém terrível, de um assassino e cruel, mudou, porque Paulo foi encontrado com Jesus e foi salvo por Jesus, e não poderia mais perseguir aqueles que ele havia perseguido, porque ele conheceu o Cristo. E em vez de persegui-los, agora lá estava Paulo pregando a palavra do Senhor. Um testemunho completamente assustador. É porque nós não estávamos lá para nos assustar. Como é que pode um negócio desse? O cara que matava crente agora está pregando para os judeus e protegendo-os, os crentes. Coerência. O testemunho do crente deve ser duplo, tanto em seu comportamento no mundo, como em sua ousadia no falar. A fé cristã deve ser visível, irmãos. A salvação da igreja deve ser visível para o mundo. Um comportamento totalmente condizente com aquilo que você professa. Eu sou salvo, eu amo Jesus, pois viva de acordo com seus princípios, para que o mundo reconheça a diferença que você está fazendo. Na minha vida passada, eu bebia umas coisinhas. Deus me salvou. Eu poderia continuar bebendo? Poderia. Logicamente que não. Práticas de uma vida antiga não se pode ter depois de uma vida com Cristo. O que é que o mundo iria achar do apóstolo Paulo aqui? Se converteu, mas ainda está continuando perseguindo. O que é que o mundo ia falar? O que é que os judeus iriam se surpreender? Claro que não. Mas eles conheceram Paulo tanto sendo assassino e perseguidor, como agora eles se surpreendem e até se assustam em ver que Paulo, que o Saulo de Tarso, agora estava pregando a palavra de Deus. É necessário, irmãos, evidenciar com nossas vidas o poder transformador de Jesus Cristo. Como foi dito, irmãos, o mundo precisa ver em nós novas criaturas. O mundo precisa ver em nossa vida aquilo que nós falamos com a boca para eles. Olha, um testemunho e um evangelismo incoerente não tem nenhum poder para com o incrédulo. Por isso, irmãos, que é tão importante estarmos em uma vida de santidade na presença do Senhor, lutando um bom combate. O que mais de comum eu escuto quando eu saio com os meninos lá no nosso bairro é de ímpios que apontam o dedo para evangélicos. Já escutou alguém falar mal de evangélicos?
Claro, isso não os isenta das culpas, mas nos dá base para crer que tem muito crente que professa uma coisa com a boca e com sua vida mostra outra coisa totalmente contrária. Temos que ter harmonia entre vida e profissão de fé. A mensagem que vamos levar ao mundo, as missões, precisam estar muito bem equilibrada com aquilo que eu falo e com aquilo que eu vivo. O apóstolo Paulo foi transformado, Deus o salvou graciosamente, o chamou para o ministério, e ele, com muita coragem, ousadia e fé, ele agiu com muita responsabilidade, porque entendeu que o chamado ao qual ele recebera não era um chamado qualquer, mas era um chamado divino e celeste, e levou muito a sério a perseverar nesse glorioso chamado. Ainda no capítulo 9, irmãos, tem mais verdades para nós estarmos meditando, e o caldo cada vez mais está engrossando. Atos 9, 22, primeira frase aí depois de Saulo. Saulo, vírgula, porém mais e mais se fortalecia. Se somos responsáveis por missões, é necessário um empenho fora do comum para cumprir este chamado. Um empenho na busca de Deus, um fortalecimento que vem do seu santo trono. A nossa suficiência está em quem, irmãos? Em Deus, em Cristo Jesus, na força e no poder daquele que nos chamou. Não é? A nossa força, ou melhor, o segredo de missões não está em alguma fórmula mágica que você estala o dedo e fala instantaneamente, você se torna um super crente. A fórmula, na verdade, não é uma fórmula, mas o segredo é empenhar toda a nossa energia nesse chamado, andando e buscando na dependência do Senhor. Efésios capítulo 6, não preciso ir para lá, eu vou ler para vocês. Paulo escreve: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Nós somos crentes, somos fracos, somos limitados, mas o Senhor dispõe a nós poder do alto que nos capacita a sermos fiéis na obra missionária. Aí entra oração e muita, leitura bíblica e meditação e muita, congregar e muito, as disciplinas espirituais, os exercícios da fé, que para serem cumpridos tem que ter coragem, força, empenho para nos preparar para o campo que já branqueja, irmãos. É energia que se gasta, ou não? É força que se desgasta, é suor, é lágrimas. Responsabilidade em missões é algo maravilhoso, mas não é algo fantasioso ou romântico. É algo que exige muita garra, muita fé, dependência, força física também. Ou você não faz esforço para vir à igreja, ou mesmo para orar, ou quando você lê a Bíblia não requer também esforço físico, não é? São exercícios que fortalecem a alma quando de fato são cumpridos na presença do Senhor. O texto diz claramente que Paulo se fortalecia mais e mais.
E quanto mais se fortalecia, mais os judeus ficaram pirados, porque não entendiam. Como é que pode algo acontecer dessa natureza? Esse camarada que estava do meu lado agora está do outro lado pregando, contrariando tudo aquilo que nós criamos. Não é brincadeira. Acredito que, não sei se tem alguém aqui que faz academia. Eu não faço. Mas quem faz academia, qual o propósito de levantar aquelas marombas? É de ficar fraco? Ficar forte? De enrijecer os músculos? Para quê? Para ficar bonitão para as meninas? Para quê? Eu penso que era para ter saúde e ter uma certa qualidade de vida, não é? É ou não é? Os exercícios espirituais fortalecem o crente para ser útil na seara de Deus no mundo. Agora precisa buscar, precisa de empenho, precisa assumir uma responsabilidade privilegiada. Vamos correr? Hoje eu esqueci de marcar o relógio. Vamos. Tá certo. Dá um toque aí, tá bom? Por favor. Capítulo 9 ainda, queridos irmãos, queridas igrejas. Como foi falado, agora é que vai engrossar o caldo mais e mais. Versículo 23, leiam comigo o versículo 24. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe o quê? A vida. 24. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o que, irmão? Não ouvi não? O mataram. Para o matar. Eita, meus irmãos. Pastor Doca, o que é que o senhor vai tirar daqui? Que tem a ver com responsabilidade. Irmãos, presta atenção. Se somos responsáveis por missões, temos que ter essa convicção que eu quero que vocês tenham comigo. É necessário ter uma consciência de que correremos risco de morte. Correremos risco de morte. Fazer missões, longe ou perto, é uma atividade arriscada. Em qualquer contexto, uns mais que os outros. Quando alguém se propõe a ser responsável, de fato por missões, eu devo considerar morrer ou ser morto cumprindo o chamado de Deus. Tenho que considerar com muita seriedade e braveza de que vale a pena me arriscar por obedecer o Evangelho ou ao chamado de Deus. João, eu quero agora que vocês possam ler alguns textos bíblicos comigo. Eu quero que, por favor, João 20, 18. João 20, versículo 18 e 20. Evangelho de João, capítulo 20. João, deixa eu ver aqui. Eu falei João, não foi, irmãos? Deixa eu ver, eu acho que o computador errou aqui, mas eu vou encontrar. João, quando ele diz que o servo não é maior do que o seu senhor. Na verdade é João 15, irmãos, me perdoem.
Volta um pouquinho as páginas aí. João 15, a partir do 18. Eu botei gente aqui na hora de digitar. Diz assim, João, capítulo 15, a partir do 18, Jesus aqui falando: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, outros, me odiou a mim. 19. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. 20. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Jesus Cristo, Ele nunca ludibriou seus discípulos quanto ao risco que implicaria segui-lo. Nunca, pelo contrário, Ele sempre mostrava as dificuldades, as barreiras e mesmo perseguições que poderiam surgir no cumprimento dessa responsabilidade que era pregar o Evangelho de Deus. Vamos correr para Atos capítulo 20, por favor. Atos capítulo 20, versículo 24, diz assim o texto sagrado. Atos 20, 24. O apóstolo Paulo também mostrando a nós: porém, em nada considero a vida preciosa para mim, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Ele sabia muito bem o risco que estava correndo. 1 Coríntios capítulo 11, preciso ler esse texto aqui, texto junto com vocês também. 1 Coríntios capítulo 11. Coríntios capítulo 11, deixa eu ver se é o 11 mesmo, irmãos, deixa eu me ver aqui, acredito que não é 1 Coríntios, é 2 Coríntios, capítulo 11, me perdoe mais uma vez, não sou bom de digitação. 2 Coríntios capítulo 11, a partir do 24, diz assim o apóstolo Paulo: 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um, fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigo de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Olha aqui o apóstolo Paulo nos ensinando que assumir a responsabilidade em missões não é algo tão confortável e seguro, mas parece-me que esquecemos de tudo isso. A nossa consciência quanto aos riscos de pregar o Evangelho parece que não conseguiu conceber ou aceitar essa ideia. Lendo ainda um pouco desse tópico, dessa vez eu vou acertar, é Hebreus capítulo 11, vocês já devem saber o que vamos ler juntos. Hebreus 11, vamos ler só do 35 em diante, falando sobre esse tópico ainda. Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição, outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos, a fim de
ao fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelha e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Meus irmãos, cristianismo não é vida boa aqui neste mundo. Cristianismo não é vida boa neste mundo. Nós criticamos tal do evangelho da prosperidade e suas pseudo-igrejas, mas parece que nós estamos no mesmo caminho, não querendo aceitar as dificuldades, as perseguições, as lutas, as ameaças, a própria morte, fazer missões, receber esse chamado, cumprir esta ordem de Deus, irmãos, deve ser aceito por nós como um risco de vida, ou mesmo o pastoreado, ou mesmo uma vida de crente, ou missionário. Enfim, vida cristã é morrer para este mundo e viver assumindo responsavelmente o chamado que Jesus fez a mim. E eu preciso me dispor a morrer, se assim Deus quiser de mim, morrer para este mundo, morrer deixar esse corpo, enfim, me arriscar. Irmãos, deixa eu falar para vocês, colegas pastores, missionários, a mim também, está muito na moda vitimizar nós pastores. Pastores, nós não somos coitadinhos. Afirmam que o ministério é difícil. E quem disse que é fácil, irmãos? Quem disse que ministério é fácil? Jesus já falou para você alguma vez? Pastor Ivaldo, Jesus falou para você, para o senhor? Quem disse que ser missionário é fácil? Não, mas as atividades requer muito do pastor. E quem disse que requer pouco? Irmãos, eu digo para vocês, eu não entrei no ministério enganado por Jesus Cristo. Eu não entrei no ministério enganado por Jesus Cristo. Em nenhum momento eu ouvi Jesus falar para mim que seria fácil, que seria confortável, que seria mar de rosas. Muito pelo contrário. Que Deus falava e fala acerca do ministério, de missões, o pastoreado e vida cristã, entre no meu também, todos, foi que dificuldades viriam, que momentos bons também viriam, mas que eu não me enganasse de forma alguma. Jesus não enganou a mim, eu tenho certeza que não enganou nenhum de vocês ao chamar vocês para a obra missionária, para a obra pastoral ou para a obra eclesiástica, você que exerce alguma função, algum ministério na igreja local. Tem muitas senhoras aqui, as safeques da vida. Eu já escutei reclamações de presidentes da SAFEC lá da igreja. Ah, pastor, não dá mais, as irmãs são chatas, é muito difícil. Irmãs, quem disse que seria fácil?
Ou nós assumimos essa consciência de que há risco de perder a própria vida no ministério nas suas mais variadas facetas? Ou a gente vai pensar que tudo será mares de rosas? 1 Timóteo capítulo 4, vamos por favor lá comigo. 1 Timóteo 4:10. O apóstolo Paulo aqui falando ao jovem pastor Timóteo, no 10, ele fala: ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente os fiéis. Ordena isto e ensina estas coisas. Labuta e esforço, colocar a cabeça em risco, irmãos. Não é? Se todos os pastores contassem aqui as vezes que passaram por risco, talvez a gente passaria a noite aqui contando experiências, demonstrando fidelidade em nossos ministérios. Mas enfim, irmãos, homens, mulheres, pessoas que compõem a igreja de Cristo Jesus, se somos responsáveis, temos que aceitar correr o risco por amor a Deus, por amor às almas perdidas, por amor à igreja de Cristo Jesus. Atos capítulo 9, versículo 25, vamos lá para Atos capítulo 9, versículo 25. Atos 9, 25. Não quero espantar ninguém, tá bom, irmãos? Mas quero que a gente crie ou coloque em nós uma consciência missionária, uma responsabilidade ministerial, e que envolve todos, pastores, missionários e membros locais. Então não tem como fugir dessas verdades, a qual Paulo aqui está nos demonstrando. Ou somos responsáveis, ou iremos nos tornar irresponsáveis, como o profeta Jonas. Então, Atos 9, versículo 25, diz assim o texto sagrado. Atos 9, 25. Mas os seus discípulos tomaram de noite e, colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. Se somos responsáveis por missões, além de tudo isso que já temos aqui falado para vocês, é necessário também exercer fé na providência de Deus, no seu cuidado para conosco. Deus, em seu amor, tem cuidado de nós, tem nos livrado dos mais terríveis perigos também. Como, da mesma forma, na escassez de mantimentos, o Senhor tem nos provido. E sem deixar de esquecer, irmãos, não podemos de forma alguma deixar de fora a promessa que é cumprida todos os dias. A cada dia que passa, uma promessa de Cristo é cumprida na minha vida e na vida de todos aqueles que receberam esse chamado. Qual é esta promessa, pastor Dó? Qual é, irmãos? Quem é capaz de adivinhar? Ele está conosco. Irmãos, revelou, irmãos, revelação. Eis que estarei convosco a todos os dias até a consumação dos séculos. Nunca vos abandonarei, nunca te deixarei. Jesus Cristo é a nossa companhia fiel. Só isso já basta para esperar sua providência, conforme a vontade soberana do próprio Deus. Cada um aqui poderia contar muitos testemunhos acerca
desta providência de Deus na vida de todos nós. Cada um poderia falar alguma coisa, e eu leio para vocês aqui quantas portas fechadas que foram abertas. Quantas? Vocês conseguem contar? Quantas portas fechadas que Deus abriu? Hein? Quantas tempestades acalmadas? Quantas multiplicações de pães Jesus já fez na vida de cada um? Quantos livramentos nas estradas da vida? Quantos livramentos você poderia me contar aqui? Que Deus soberanamente providenciou na vida de todos aqui. Quantas cidades visitadas, quantos becos, quantas bocas de fumo. Você já foi livre, liberto ou salvo. Lembro que anos atrás, eu e um jovem da igreja fomos visitar alguém, tentar pregar a palavra do Senhor, numa beriboca lá em nosso bairro. Esse alguém estava sendo ameaçado de morte. Estava lá no quarto, eu, o meu irmão Neto, da igreja, e o Paulinho. Né? De repente batei na porta. Ei! Estão rodeando a casa. Estão rodeando a casa. Olhei para o Neto e olhei para o Paulinho. E agora? Pregamos a palavra. Falamos de Jesus. Apontamos o caminho correto a seguir. E saímos em paz. E chegamos bem em casa. Quantos livramentos Deus tem nos providenciado. É fé. Temos que ter fé no cuidado de Deus. E continuando, ter fé no cuidado do Senhor. Pode ser um dia que Ele queira nos levar, enfim, para o céu. De uma forma ou de outra. E vai nos levar. Mas assumir a responsabilidade em missões é confiar na providência e no cuidado do Senhor para conosco. Temos que confiar, não em nós mesmos, mas naquele que nos chamou. E por fim, irmãos, ainda no versículo 25, tem também essa bênção aqui para vocês esta noite. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram pela muralha. Para termos, ou se somos responsáveis por missões, é fundamental o trabalho de todo o corpo de Cristo na execução desse trabalho. Todo o corpo de Cristo é responsável por missões e precisam juntos fazer missões. Você veja que Paulo, diante de duras ameaças do seu próprio povo judeu, seus discípulos protegeram a sua vida, fazendo com que ele, de forma segura, continuasse o seu ministério, e foi o que aconteceu. Colocando no cesto, desceu o apóstolo Paulo pelas muralhas, e aí Paulo deu sequência ao chamado missionário e pastoral. Nossa responsabilidade, já foi falado, é individual, mas também é coletiva. Somos um corpo. Não podemos cair no individualismo eclesiástico. O próprio Cristo nos ensina que devemos trabalhar em conjunto. Ele preparou 12 homens, 11 dos quais foram fiéis, que prepararam mais homens, mais pessoas, mais mulheres, e chegamos até aqui, nesta mesma perspectiva que começou no céu, de salvar pessoas
preparar pessoas para dar continuidade à obra que o próprio Deus começou aqui no mundo. Precisamos ter uma responsabilidade coletiva, assumindo o nosso papel como corpo de Cristo Jesus. Se você já leu Atos, as cartas de apostólicas do Paulo, Pedro, se você já leu todo o Antigo Testamento, toda a Bíblia, você vai ver que Deus quer que um povo, que um corpo, composta por pessoas, por membros, realizem a sua obra. É necessário haver esse ajuntamento para que estejamos sendo fiéis no cumprimento da nossa responsabilidade. A igreja somos nós. E aqui, pastores, nós somos peças, chaves, para que isso se cumpra, ensinando, motivando e sendo o exemplo maior dos membros que fazem parte das nossas igrejas. É fundamental o trabalho de todo o corpo de Cristo na execução do nosso chamado. Somos responsáveis? Sim ou não? Sim. Somos como Jonas ou como o apóstolo Paulo? Quem você quer ser? Com quem você mais se parece? Meus amados, já concluído. Meus amados irmãos, o tempo não para, já dizia um cantor pagão, não é? E realmente o tempo não para. As trevas aumentam. O adversário não se cansa. A iniquidade prospera a cada dia, não é? Ou não é? Se missões é nossa responsabilidade, e vamos nos empenhar cada vez mais. Pastores, igrejas, missionários, membros, todos precisamos assumir, e assumir com alegria, e assumir com muita coragem, temor e tremor, porque só vai assim, meus irmãos, que cada um de nós estejamos assumindo esta responsabilidade. O tempo se encurta cada dia que passa. O alvo é falar de Jesus Cristo. O alvo é guerrear neste mundo, anunciando, proclamando as verdades do Pai, que veio ao mundo encarnando a pessoa do seu Filho Jesus, que foi aos céus, mas não nos deixou a sós. Enviou o Espírito Santo, o Consolador da promessa, o Consolador, que nos capacita e nos chama a abraçar com fé esse chamado tão maravilhoso, que é o chamado missionário. Vamos com as nossas cabeças, por favor, irmãos, vamos orar. Um tempinho a sós, individual, pense em tudo que você ouviu, leia mais o texto que nós lemos, ficamos esta noite. Certamente você vai encontrar bem mais coisas do que eu, mas que o Espírito Santo do Senhor fale aos nossos corações, a nós pastores, ou missionários, ou membros das nossas igrejas, que esta igreja, que as igrejas que aqui estão representadas possam de verdadeiramente abraçar a causa missionária, tendo como sustentador maior Jesus Cristo, dono da igreja, e nos espelhando em bons exemplos registrados nas Escrituras Sagradas. Santo Deus, Santo Pai, obrigado pelo bom tempo que o Senhor nos deu para meditarmos esta noite sobre um tema tão relevante. Altíssimo, fale conosco, Senhor. Chama jovens ao campo.
Chama casais para missões ou para o mesmo pastoreado, Senhor. Chama a tua igreja para assumir esse chamado com responsabilidade e alegria, porque não há nada mais honroso do que pregar a palavra, do que levar pecadores a Cristo, do que levar Cristo a pecadores. Obrigado por tua graça e misericórdia que tem nos capacitado, Pai. Continua a trabalhar em mim, moldar o meu coração, ó Deus, assim também como os dos meus irmãos. Estejamos assumindo essas verdades aos quais tiramos da tua palavra, para que tenhamos um olhar diferenciado quando se tratar de evangelismo, de missões ou mesmo de ministério. Te louvo, Deus, por tua fidelidade para com a tua igreja, hoje e eternamente, Pai Santo, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Muito obrigado. Irmão Ramos, por favor. Obrigado, pastor Docas. Deus continue abençoando o seu ministério.